Vamos ver se vocês concordam comigo. Amar os vossos inimigos. É fácil. É fácil, executar É fácil, executar uma situação. Não, mas vocês verão que é fácil. Então, disse-nos o Mestre: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Era a lei mosaica. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Aí vem Jesus trazendo uma nova orientação. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, e ordena que o sol brilhe sobre maus e bons. Então, ele vem dar prosseguimento à lei. Ele vem nos trazer o amor. Então, pagar o mal com o bem. Né? Se amar ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos seria a sua aplicação mais sublime. Porque quando atingimos esse estágio, é a completa vitória sobre o orgulho e o egoísmo. Entretanto, Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter para com o inimigo a ternura que temos para com o amigo. Por quê? Porque sendo Jesus um espírito luminoso, com bilhões de anos a mais de evolução que todos nós, ele sabe que para haver ternura, supõe que haja confiança. E como é que você vai confiar a quem quer fazer mal para você? Como vai existir confiança em uma pessoa que a qualquer instante ela pode te prejudicar? Que ela pode trair você, que ela pode criar alguma situação que vá prejudicar a tua vida? Como haverá confiança entre pessoas que desconfiam umas das outras? Você sempre está com o pé atrás. Então, como haverá de existir laços de simpatia, ternura, entre pessoas que não confiam umas nas outras? Não há como sentirmos, então, o mesmo prazer ao encontrarmos o inimigo que sentimos quando encontramos o amigo. Então, veja, para ter ternura tem que ter confiança. Se você não confia porque a pessoa a todo momento pode te prejudicar, acabou. Isso resulta de uma lei chamada lei de assimilação e repulsão dos fluidos. Olha que interessante, o Evangelho nos explica. Olha. Lei física de assimilação e repulsão dos fluidos. Ela diz assim: o pensamento mau dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa quando ele nos envolve. Eu não gosto de você.
eu emito um fluido mau, que ao envolver você vai causar repulsa. O pensamento bom vos envolve de um eflúvio agradável. Eu amo as pessoas que estão ao meu redor. Do meu coração parte uma energia salutar. E envolve aquela pessoa. E ela se sente bem. Então, já ocorreu com vocês a seguinte situação? Você chega em um lugar, tem aquelas pessoas ali naquele ambiente, e não sei, você não sabe o porquê, você não se sente bem. E você quer ir embora do lugar. Ninguém falou nada para você, ninguém. Mas simplesmente você sente uma repulsa. Você não sabe o porquê. Mas você não está se sentindo bem ali. Você quer ir embora. Já passaram por isso? Lei de assimilação e repulsão dos fluidos. Naquele ambiente, a energia daquelas pessoas não tem uma frequência agradável para você. Ela lhe causa repulsa. Não são pessoas que têm uma afinidade com você. E aí você quer ir embora. E já aconteceu de você chegar em um lugar onde você já entra e se sente bem. Nossa, que gostoso. Que reunião gostosa que está aqui. E aí você passa horas ali conversando, trocando experiências, se divertindo, dando risada. E aí alguém chega e fala para você, vamos embora. Calma um pouquinho. Está gostoso aqui. Já vivenciaram isso? É porque naquele ambiente, o pensamento bom, a energia que envolve você e que é trocada entre as pessoas daquele ambiente, vos causa um sentimento gostoso. Como aqui, ó. Está gostoso aqui? A energia dos espíritos que nos envolvem vai acalmando os nossos corações. A gente vai ficando tranquilo. O bom pensamento produz uma corrente fluídica agradável. E você se sente bem. Lei de assimilação e repulsão dos fluidos. Então, Jesus está me pedindo algo impossível. Porque se para eu amar uma pessoa, eu preciso ter ternura para com ela, e para eu ter ternura, eu tenho que confiar nela, e se ela me prejudica a todo momento, eu não tenho confiança nela, e quando eu me aproximo daquela pessoa que quer me prejudicar, o meu coração bate diferente do que quando eu me aproximo de alguém que eu amo, o sentimento é diferente, não adianta. Você pode falar o que você quiser, você não sente igual. Você sente um desconforto por essa lei de assimilação e repulsão dos fluidos. Então Jesus nem fala, amai os vossos inimigos. Não dá. Se é uma lei a qual todos os espíritos estão submetidos a ela, como é a lei da reencarnação, como é a lei de amor, como é a lei de destruição, a lei é natural. Então, será que Jesus está pedindo para eu ser hipócrita? Eu vou fingir que eu gosto quando eu não gosto? Eu vou lutar contra aquela repulsa e fingir que eu tenho uma ternura? Não, mas aí Jesus combateu a hipocrisia. Não pode ser isso? Então, o que é que ele está pedindo para mim? É impossível o que ele está pedindo. Amar. Se eu não consigo ter ternura, nem confiança eu tenho, como é que eu vou amar? Sempre eu estou com o pé atrás, sempre eu
quero me distanciar da pessoa. O que é que Jesus quer de mim? Quando ele disse isso? Amai os vossos inimigos. Se nós aprendemos agora aqui que isso é possível. Amar os inimigos não é pois ter para com eles uma afeição que não existe em nós. Porque o contato de um inimigo faz o teu coração bater muito diferente ao contato de um amigo. Então, o que é que Jesus quis dizer com isso? Jesus, ele nos falava de liberdade. Liberdade? O que é que tem a ver liberdade com amar os vossos inimigos? Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso eu posso fazer. Ó, eu não preciso casar com a pessoa. Eu não preciso viajar com ela. Eu não preciso morar na casa dela. Eu não preciso sair para jantar com ela. Ela pode tocar a vida dela lá e eu aqui. Mas eu não preciso ter ódio, guardar no meu coração rancor, nem desejo de me vingar. Isso eu posso fazer, não é difícil. É difícil eu conviver. É difícil eu viver com ela. Não é isso que Jesus está pedindo. Ele só está dizendo, não guarda ódio, não cultive rancor, não fique desejando se vingar. Isso você pode fazer. Porque quando eu tenho esses sentimentos, eu estou acorrentado à pessoa. Então é simples você entender. Pensa um dia em que você discutiu com alguém. Você brigou com aquela pessoa. Você estava aqui na mesma sala. Brigaram. A pessoa te ofendeu. Você também, você ficou com muita raiva. Magoado. E aí, você montou no seu carro, foi para um lado. A pessoa montou no veículo dela, foi para outro. Vocês estão longe. E já se pegaram sozinhos, respondendo para a pessoa? Conversando com ela? Não está lá, está 50 quilômetros de você. Você está lá, por que isso? Você está falando sozinho. A pessoa olha para você e está falando sozinho. Já passaram por isso? Já, né? Você continua brigando, mesmo longe. E aí você chega na sua casa e descarrega todo aquele ódio nas pessoas que você ama, na tua esposa, no teu filho. Você desestrutura todo o seu lar. Já passaram por isso? Por isso Jesus falava de liberdade. Quando você está envolvido por esse sentimento de ódio, rancor e desejo de vingança, você não pensa outra vez. Você está algemado àquela pessoa. Esses sentimentos te algemam a ela. Você pode estar em qualquer lugar, você só está pensando naquilo. Eu vou dar o tempo. Ele vai ver o que vai acontecer. Eu vou me vingar. Não vou perdoar. Não vou deixar passar. É assim. Você só pensa em se vingar. E você está algemado à pessoa. E Jesus te quer livre. Livre. Então, não tenha ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Você vai se libertar. Amar os inimigos é perdoar o mal que nos fazem, sem impor condições. Isso eu posso fazer. Não é difícil. Perdoa. Deixa ele seguir a vida dele, no canto dele, e você na sua. Sem impor condições. Daí eu perdoo você, mas não atravessa na minha frente que eu vou te atropelar. Então você pôs condições. Não precisa fazer isso. Não precisa guardar esse sentimento. Deixa ela viver a vida. Que Jesus ilumine ela
abençoe ela, porque ela siga em paz, e você vai seguir em paz. Não precisa conviver, não precisa viajar junto, não precisa sair jantar, nem casar com a pessoa. Percebe que o que Jesus pediu para você não é tão difícil assim? Não é. Você consegue fazer. Amar os inimigos é desejar eles o bem ao invés do mal. Isso eu posso fazer, poxa. Eu não preciso ficar desejando que ele seja atropelado, que ele adoeça, que ele desencarne. Eu não preciso. Isso eu posso fazer. Eu não preciso me alegrar quando o mal o atinge. Isso eu consigo fazer. Né? Amar os inimigos é não prejudicá-lo em nenhuma hipótese. Eu não preciso prejudicar a pessoa. Deixa ela viver a vida dela. Se alguém vier perguntar alguma informação para uma orientação, alguma coisa para um emprego, eu vou lá e arrebento com a pessoa. Ela não vai trabalhar. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso prejudicar ela. Deixa ela viver a vida dela e você vive a sua. Sem cultivar sentimento de ódio, rancor, desejo de vingança, sem prejudicar nenhuma hipótese, sem desejar o mal para ela. Ela segue o caminho dela e você segue o seu. Isso você pode fazer, não é difícil. Enfim, amar os inimigos é retribuir o mal com o bem, sem os humilhar. Eu aqui. O que eu puder fazer, falar bem dele, dar boas orientações, que ele siga, eu vou fazer. Isso não é difícil. Então, não. Jesus não está nos pedindo o impossível. Não é para você ser hipócrita. Não é para você fingir um sentimento que você não tem. Não. Apenas ele não guardar mágoa, não querer se vingar, não ter sentimento de ódio. Ele quer só que você se liberte. Isso eu consigo fazer. Então, aquele que é materialista, para ele é um absurdo isso. Aquele que acredita que a vida só existe aqui, essa vida presente, e morreu, acabou, ele vai querer se vingar. Não existe nada. Mas o espírita deve considerar o passado e o futuro. Sabe que encontrará na terra homens cuja maldade é a provação que ele deve passar. E se pedimos a prova, e não podemos nos queixar das provas que pedimos, também não podemos nos queixar daqueles através das quais as provas que nós pedimos possam ser vivenciadas. Então, vou dar um exemplo para você. Você está no mundo espiritual, preparando a tua reencarnação. Está lá com o seu mentor. Aí você olha o teu passado, né? O espírita deve conhecer o passado, e ele não reencarnou agora. Ele já existia. Então ele olha a capivara dele dos últimos 10 mil anos. Aí ele olha, nossa, quantas quedas eu tive porque não tive paciência. Se eu desenvolvesse mais a minha humildade, eu iria melhorar. Então, eu converso com o meu mentor e falo assim, na próxima reencarnação, eu preciso desenvolver a humildade e a paciência. Eu preciso de provas para que eu desenvolva isso. Porque eu tenho caído demais ao longo das minhas romagens terrenas por ainda não ter conquistado. Então eu quero evoluir adquirindo um pouco mais de paciência e humildade. Você pediu a prova. Você sabe que você precisa disso. Você pediu. Aí o mentor fala assim, fica bem. Vou ajeitar a tua vida. Vou dar alguns personal trainers para você. Você vai ver a tua sogra que eu vou arrumar para você. Ela vai torrar a tua paciência, a reencarnação sua inteirinha. Ela vai treinar você, cara. Você vai precisar desenvolver a paciência, porque ela vai te azucrinar. Você vai ver o chefe que eu vou dar para você. Rapaz, vai te humilhar. Você vai desenvolver na marra, na verdade. Não vai ter jeito.
Fica tranquilo, vou ajeitar 2 cunhados para você. Rapaz! E vou dar mais uns 2, 3 parentes seus, que você vai voltar craque em paciência e humildade. Aí você reencarna. É aquele parente complicado. Aí você conhece a tua esposa, nossa, é linda. Mas se você vê a sogra, ela já vai ser duro de aguentar. Porque não dá para você comprar só, vem tudo. O pacote inteiro, né? Vem com a sogra, o sogro, os cunhados e a princesinha que você escolheu. E aí você vai trabalhar, aquele chefe terrível. É difícil. Então, veja, eu não pedi a prova. Eu não posso reclamar da prova que eu pedi. Como é que eu vou reclamar daqueles espíritos que estão me auxiliando para que eu vença aquela provação? Porque pensa, se você pede que você quer desenvolver a paciência e a humildade, e você reencarna em um ambiente onde todas as pessoas que você vai conviver fossem do nível espiritual de um Francisco de Assis para cima, acabou. Ele não vai tolerar a tua paciência. Esse tipo de espírito não vai te humilhar. Ele não vai testar nada a você. Entendeu? Que não dá para você desenvolver a paciência e a humildade. Você vai precisar de pessoas que testem a tua paciência e que te humilhem. Entendeu? Provas que você tem. E assim é com todas as virtudes que você quer conquistar. E às vezes não são pessoas, às vezes são aquela condição financeira que você reencarna. Condições, às vezes, que você não consegue ganhar o suficiente para você comer. É humilhante. Você tem que ter paciência. São provas que você pede. Entende? Como é que funciona? Mas há uma outra faceta dessa passagem de Jesus, que aí começa a complicar um pouquinho mais. Olha aqui. São os inimigos desencarnados. Complica. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. E aí começa a complicar. Porque pensa, você prefere enfrentar aquilo que você vê ou aquilo que você não vê? Ó, naquela porta lá, entra agora um homem, 2 metros de altura, o braço dele é maior que a minha coxa. Ele olha para mim e fala assim: Everaldo, eu vim aqui para te arrebentar. Entrou ali, ó. Eu estou vendo. Aí ele vem por aqui. Se eu estou vendo ele, pula a janela, corro. Eu não consigo enfrentar aquilo lá. Vai me matar. Eu estou vendo. Vou correr. Vou dar. Deixa ela perder de mim. Isso eu não estou vendo. Começa aqueles processos obsessivos sutis. Daqui a pouco aquilo se torna uma subjugação. Daqui a pouquinho você está no hospital psiquiátrico. Enlouquecido. Acabou a encarnação. Ah, mas Jesus podia ter nos avisado disso. Mas avisou. Reconciliai com os vossos inimigos enquanto estiverdes com ele no caminho. Antes que ele te leve ao juiz. E você terá tuas mãos e pés amarrados. Será tirado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Ele avisou.
Ah, não, ele falou isso aí, mas eu não entendi nada. Então eu vou explicar para vocês. Tem alguma coisa contra alguém? Fez algo de ruim para alguém? Está magoado com alguém? Procure essa pessoa enquanto você está com ele no caminho. Vai. Tá, onde que é o caminho? Será que é a estrada Jaú Mineiros? Tem algum guichê ali que eu paro? Ó, aqui é o caminho, você vem com ele aqui. Onde que é o caminho? Reconciliar com os vossos adversários enquanto você estiver reencarnado com ele. O caminho é a vida agora. Eu estou reencarnado e ele também. Eu vou procurar ele. Me perdoa, meu irmão. Eu falei sem pensar. Me perdoa. E se ele que te ofendeu, perdoa. Se entenda agora. Antes que você desencarne. E aí você será levado ao juízo. Mas tem juízo lá? Tem tribunal lá? Não. Mas quem é o juiz? Tua consciência. Vai te acusar. Ó, por que eu fui falar daquele jeito? Olha tudo que eu causei. Agora eu no mundo espiritual estou conseguindo ver a abrangência dos meus atos. E a tua consciência vai te culpar. E aí? Aí você terá teus pés e mãos amarrados. E será jogado nas trevas exteriores. Nossa Senhora, o que é isso? Você vai reencarnar. A algema das mãos e dos pés. Outro corpo. Reencarna. Porque a reencarnação, o corpo físico, é uma prisão. Você não tem as mesmas potencialidades de quando é um espírito livre. E se eu algemar os pés e as mãos? Volta. Não se entendeu lá? Volta. Outra vida. Recomeça. As trevas exteriores é o mundo físico. E onde haverá choro e ranger de dentes. Você vai ter que enfrentar tudo aquilo de novo. Vai chorar. Vai apertar os dedos, ficar nervoso. Jesus avisou. É isso que ele está nos dizendo. Só que se eu não me entendo aqui, eu ali não sou capaz de perdoar, fico nutrindo ódio, raiva e desejo de vingança, vou lá, tiro a vida dele, toma, matei você. Concordo? Está no mundo espiritual. E aí? Chega lá feliz com você ou com ódio? Tirou a vida dele, cara. Ódio, né? Daqui a pouco você desencarna também, você começa a se perseguir lá. Você reencarna, ele fica naquele ódio, ele te encontra. Processos obsessivos. Você não se entendeu com ele? Você deixou a coisa passar. Então, eu vou exemplificar para você uma situação que eu vivi. Há uns 26 anos atrás, por volta do ano 2000, eu havia chegado na casa espírita em 97. 2000, 2002, naquela época, tinha cabelo. Eu já tive cabelo. Eu não acredito, eu tive bastante. Mas eu sentia dores no meu joelho e eu não dobrava esses dedos, inchados, eu não sabia. Ia no médico, não tinha nada. Mas dói. E passou meses e não melhorava. Mas está doendo. E fazia exame, não tinha nada. Fisicamente não tinha nada. Foi uma casa espírita em Bauru. Um médium lá me falou: vá na sua casa, Tereza de Jesus, onde frequenta, desde sempre, reúna ali 3 médiuns e você terá explicação. Tá bom. Eu sempre li os livros espíritos, os romances, falava, não é possível. O cara daqui a pouco já sabe o que aconteceu com ele no passado, mas será que pode ser assim mesmo? Eu perguntava.
Me perguntava, né, quando lia essas obras. E toda vez que eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso, de cada 10 vezes, 7, 8 caía no duelo. 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 Está na passagem que fala do duelo. Bom, eu reuni 3 médios ali, não falei que era para mim, falei, olha, nós vamos entrar aqui no nosso quartinho agora, de passes, vocês vão se colocar à disposição e eu vou conversar com as entidades. Eu vou mentalizar para quem é o socorro. Dá para mim. Falei para não influenciar. Reuniu 3 médios ali, daí a pouco, um espírito se comunica. Através de uma das médias. Aponta o dedo para mim e fala assim: agora você quer que pare de ver? Vai parar não. Agora eu te encontrei. Agora você vai parar. Eu não vou parar. Está doendo a tua perna e a tua mão? Vai piorar. Porque eu não vou te perdoar. Meu irmão, por que você... O que foi que eu te fiz? Me perdoa. O que foi que você fez? Você não se lembra? Estou reencarnado. Mas o ódio cega. Ele nem percebeu que eu tinha reencarnado. Aí ele disse assim: há 500 anos. Qual o tempo? Há 500 anos. Nós nos desentendemos. Eu pedi para você que nos acertássemos, mas você exigiu que duelássemos. E nós nos batemos em duelo contra a minha vontade. E você me feriu mortalmente e me deixou sozinho para morrer. Sem ninguém. E eu era teu amigo. Não vou te perdoar. Silenciou, e olhando com raiva. Aí uma segunda entidade dava a comunicação. Era uma mulher. Ela olhava para mim, cobria o rosto, chorava e me pedia perdão. Me perdoa, me perdoa. Me perdoa, meu irmão. O que foi que aconteceu? Eu fiz a intriga para que vocês dois brigassem. Fui eu. Me perdoa. Te perdoa, meu irmão. Segue em paz. E aí, uma terceira entidade, já o Espírito, já de luz, se comunica e diz assim: eu me chamo Eloá. E por minha causa vocês brigaram. Vocês, os dois que gostavam dela, aquela fez a intriga e eu duelando matei o Espírito. Aquela entidade. Aquele amigo meu. E Eloá, já o espírito mais avançado, quando ela dá comunicação, aquele cheiro de rosas tomou conta do ambiente. Tirei uma flor lá. Aquele ambiente ficou leve, um cheiro de rosas, um cheiro delicioso. E com a presença de Eloá, aquela entidade que não queria me perdoar, amoleceu. Porque o poder de um espírito superior é irresistível. A hora que ela se comunica, ele começa a chorar. Perdoa ele, eu te perdoo. E começou a chorar. E foi levado por ela. Uma semana depois, eu não tinha mais nada. Nem os dedos, nem os olhos. Subiu. Mas eu não soube me entender enquanto eu estava com ele no caminho. Eu quis me vingar. Eu tirei a vida dele e demandou 5 séculos para essa história ser resolvida. Quantas capivaras dessa tempo atrás? Não quero nem saber. Eu não quero saber isso. Mas isso aí então, você descobriu, tudo isso aconteceu para
satisfazer a sua curiosidade, Everaldo? Não, é porque antigamente precisava ser recolhido. Foi um pouco que eu descobri e que já tinha preparo para descobrir. Já tinha preparo, já tinha estudado espiritismo, já entendia. Aquilo não ia me abalar. Vendo? Agora, se todo o nosso passado se desvelar para nós, não vou suportar. Você não vai suportar. Por isso é a bênção do esquecimento. No futuro, quem sabe, mais preparado, você vai poder. Mas não dá para ser assim agora. Entendeu o problema do ódio, do rancor e do desejo de vingança? Compreende o que é que isso pode causar? Então, às vezes, agora, você está reparando equívocos de 3.000 anos atrás. Isso agora você tem preparo suficiente para resolver aquele problema. Percebe como Jesus falava de liberdade? E esse é o problema do ódio. Ele não atualiza o cadastro, pessoal. Passou-se 5 séculos e aquele ódio fazia com que a pessoa enxergasse como se eu não houvesse mudado nada. E não atualiza o cadastro. Você não faz a mesma coisa de 20 anos atrás, que dirá sim, séculos. Mas aquele que odeia, ele não consegue perceber isso. Não consegue. A pessoa que guarda mágoa, ela não consegue. É tipo aquela coisa, passou 30 anos, eu estou dizendo, lembra que há 30 anos atrás, esposa, 30 anos atrás você fez aquilo para mim? Eu não esqueci, 30 anos. É mágoa. Acontece. Então, não atualiza o cadastro. E você quer ver como é que isso é verdade? O que é que nós fazemos? Hoje não mais, mas antigamente, vocês vão se lembrar. O que a gente fazia no sábado de aleluia? Malhava o Judas, né? Fazia aquele boneco, dava facada nele, forcava, tacava fogo. Fazia isso? Fazia. Malhava o Judas. No entanto, Judas, hoje, já é um espírito luminoso. Ele redimiu-se na personalidade de Joana d'Arc. Foi queimado, martirizado. Hoje é um dos braços direitos do Cristo. Olha, para nós alcançarmos o estágio que está Judas hoje, você vai ter que reencarnar, cara. Bastante, hein? Espírito luminoso, hoje. Luminoso. E se por acréscimo de misericórdia divina, o Cristo permitisse que Judas se materializasse aqui agora, para nos trazer palavras de conforto, de amor, porque ele já é um espírito luminoso, nós que ainda não atualizamos o cadastro, eu ia cutucar ele e falar assim, ajuda, gente. Porque nós não atualizamos o cadastro. Para como é que isso é complicado? Então, meus amigos, esta é a mensagem que eu gostaria de deixar a vocês. E para finalizarmos, vamos agora relembrar e conseguir ter uma visão para onde vamos chegar. Então, vamos lembrar uma passagem de Gandhi. Gandhi, o grande libertador do povo indiano. A época, a Índia contava com 350 milhões de indianos. Hoje tem mais de 1 milhão, 1,5 milhão. Mas na época a população era 350 milhões. A Inglaterra, o império inglês da época, dominava a Índia. Expropriava as suas riquezas através de impostos escorchantes.
E Gandhi, pela sua autoridade moral, conseguiu liderar aquele povo para reagir através da não violência. Quando o soldado vinha e batia, a pessoa caía, se levantava e não reagia. Quando o soldado inglês vinha e falava assim, você vai trabalhar nas minas de sal, eu falava assim, eu não vou. E apanhava, mas não ia, e não reagia. Então, aquela não violência, não reação, começou a envergonhar os ingleses. Porque quando um não quer, dois não briga. E os ingleses saíram envergonhados da Inglaterra, da Índia. E a Índia se tornou livre. Mas, na Índia, havia muitos milhões de muçulmanos e de hindus. E havia uma rivalidade entre eles. E um desses muçulmanos, com muito ódio de Gandhi, chega e lhe dá 3 tiros no estômago. Gandhi é levado agonizante para sua tenda, quase desencarnando. E um dos seus discípulos pergunta a ele, Gandhi, você perdoou o seu agressor? E ele disse, não, eu não perdoei. E o discípulo disse, mas você nos ensinou a perdoar, a pagar o mal com o bem, a não violência, você vai morrer, vai desencarnar, vai chegar na pátria espiritual com esse sentimento? E Gandhi respondeu, eu não o perdoei, porque eu não me senti ofendido. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não precisa perdoar, porque ele já não se deixa mais ofender. Para lá que nós vamos. Hoje eu ainda me ofendo. Hoje eu ainda fico magoado. Eu ainda fico triste. Mas eu haverei de evoluir um dia e me tornar um espírito tão avançado que o mal que a pessoa me fizer, eu simplesmente vou compreender que é o estágio atual dela, mesmo tirando a tua vida. E Gandhi morreu. Eu não perdoo porque não me senti ofendido. Isso é o grau que haveremos de conquistar. É a mesma coisa o Cristo. Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Os caras estavam martelando ele, cara. Chicote, coroa de espinho. Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Olha, a última lição que ele nos ensinou foi como sofrer, perdoando, não falou uma blasfêmia, não nos acusou de nada, pediu ao Criador que nos perdoasse. É assim? Esse é o caminho. É lá que nós vamos chegar. Vai demorar? Vai. Mas e hoje ainda que nós não conseguimos ser assim? Então vamos começar por suportarmos uns aos outros. Primeiro a gente vai aprender a suportar. A pessoa te fez mal, suporte ela, deixa ela no cantinho dela, você na sua. Não queira se vingar, não guarde ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Porque depois você vai deixar, isso vai ter que ser resolvido. No futuro, para quê? Vamos resolver agora. E aí nós vamos avançando, conforme o tempo vai passando e nós vamos progredindo, daqui a pouco nós desenvolveremos o amor. E não nos deixaremos mais sequer ofender por ninguém. Porque teremos a compreensão e a evolução. Como Gandhi já tem, como Jesus já possui há milênios. Então este é o caminho que nós vamos seguir. Como não é difícil? Não é difícil amar os inimigos. Se você entender o que é que Jesus está pedindo para você. Falei para vocês que era fácil. Parece difícil, mas entenda. Não é conviver com a pessoa, não é casar com ela. Só não ter ódio. Não corra presente de vingança. Bom? Finalizamos? Alguma questão? Alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa?
Então, vamos fechar os nossos olhos. E agradecendo a Jesus, nesse momento, nesta casa que nos acolhe, mestre, pedimos a Ti, Senhor, ampara nas nossas dificuldades. Dai-nos força, mestre, para trilharmos o caminho do amor nessa reencarnação. Ajuda-nos, Senhor, a não guardarmos mágoa, rancor, desejo de vingança, a não prejudicarmos a nenhum dos nossos irmãos em nenhuma circunstância de nossas vidas. Ensina-nos a pagar o bem, o mal, aliás, recebido com o bem. Dai-nos a Tua paz. E pedimos-te, permita que compartilhemos com os nossos familiares tudo o que aqui recebemos nessa noite, quando chegarmos em nossos lares. Fiquemos na Tua paz, mestre, hoje e amanhã e todo sempre. Que assim seja. Boa noite para vocês.